Igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu já vou pedindo para os irmãos abrir suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 18. E como faz pouco tempo que eu estou nesse caminho, nesse rumo, eu ainda não adquiri muita experiência. Então, qualquer erro meu, os irmãos desconsideram, porque vir aqui na frente não é só pegar o microfone e falar durante alguns minutos. Não é só ser escolhido pelo pastor ou pelos obreiros ou indicado pelos irmãos para ter aqui na frente. É ser escolhido por Deus para ser usado na obra dele. Então, diante de tanta responsabilidade, é normal o nervosismo, né? Só que, mesmo sabendo que o nervosismo, né, vai estar presente, eu não vou desistir. E é sobre exatamente isso que eu vou falar essa noite, sobre não desistir, porque eu descobri que desistir não é uma opção, é uma maneira de você fugir dos seus problemas sem enfrentar. Lucas capítulo 18 diz: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz, que não temia Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Os irmãos podem se sentar. Amém. Glória a Deus. Olha que legal essa história. Aliás, era uma parábola, uma história criada na mente de Jesus. Ele disse que numa cidade havia um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem. Percebe-se que era um homem desafiador. E havia nessa mesma cidade uma certa viúva, um juiz e uma viúva. A viúva tinha uma causa na justiça e foi pedir para que o juiz intervisse a favor dela. Só que ele disse: eu não vou fazer nada pela senhora, porque eu não temo a Deus nem respeito ao homem, quanto mais a mulher. Não vou fazer nada. Aí ela disse: tudo bem, está tudo bem. Só que a partir daquele dia, onde o juiz ia, a dona estava lá. Não está escrito, mas eu imagino o juiz indo jantar fora. Chega lá no restaurante, quem é que está lá? A viúva. Ele vai no shopping, comprar um terno novo. Entrando na loja, quem é que está lá? A viúva. Ele vai almoçar na casa do amigo dele. Almoça, quando sai, quem é que está esperando na frente do portão? A viúva. Aí ele disse: rapaz, eu não temo a Deus e não respeito o homem, mas não aguento mais essa viúva. Ô mulher insuportável. Já falei para ela que não vou fazer e ela não desiste. Aí ele disse: chama essa viúva. Eita, Jesus, glória! Aí, meus irmãos, Jesus disse assim: se o juiz atendeu a viúva por causa da persistência, imagina Deus, que é bom. Mas eu não entendi. Tudo bem, eu te explico. Se o juiz, que pelas suas características não era um homem bom, imagina Deus que te ama. Eita, Jesus, Quando você glória! ora, imagina Deus que te ama quando você pede. Imagina Deus que te ama quando você corre atrás e não desiste. Ali diz assim: ele vai atender os seus pedidos, ainda que eu os faça esperar. Então, por mais que demore, ele vai te atender. A demora é normal. Muitas vezes a gente desanima por causa da demora. Às vezes, muito tempo atrás, Deus te prometeu alguma coisa e até agora, durante muito tempo depois, nada. Aí o que você faz? Desanima. Só que lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 17 diz: porém, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Aí você vê que quando o faraó deixou ir o povo, eles foram em direção à terra prometida, Deus os levou por um caminho mais longo. Tinha um caminho mais perto, que era a terra dos filisteus. Só que Deus os levou por um caminho mais longo. Aí você se pergunta: mas se estava tão pertinho, por que Deus os levou por um caminho mais longo?
Mas se você perceber, se você ler bem, você vai ver que Deus os levou por um caminho mais longo por amor a eles. Porque no caminho mais perto, eles iriam se assustar vendo a guerra. Haveriam guerras no caminho mais perto. E indo pelo caminho mais longo, eles não encontrariam guerra alguma. Deus ele tinha uma preocupação que quando eles vissem a guerra, talvez alguns se arrependessem, quisessem voltar para trás. E Deus não queria que eles voltassem quando vissem a guerra, quando vissem o sangue. Então Deus os levou para um caminho mais longo? Sim, mas nesse caminho eles não encontram guerra. Eu faço questão de repetir. Deus os levou para um caminho mais longo? Sim, mas nesse caminho eles não encontram guerra. Não sei se você entendeu, mas aqui no amor é você que Deus permite que demore um pouquinho. Mas o importante não é o tempo que demore, o importante é que você vai chegar lá. O ser humano ele tem uma coisa de ser apressado. Se chegar alguém e te perguntar para quando você quer a sua bênção, você vai responder que quer para ontem, de manhã bem cedinho. Só que não é assim que funciona. Deus tem o tempo certo. Aleluia! E ainda que demore um pouquinho, o importante é que você vai chegar lá. Eu creio, aleluia! Demorar é normal, mas você vai chegar lá. Deus sabe o que está fazendo. E obstáculos vão vir. Obstáculo é normal vir. Esse mesmo povo desviou da guerra, mas foi em direção ao Mar Vermelho. Mas quem tem Deus no coração, não importa o tamanho que seja o mar, Deus abre e faz com que você passe no seco e não caia uma gota sobre ti. Basta confiar nele. E Deus ele não tem pressa quando o assunto é nos forjar e nos preparar para a sua vontade. Não tenha pressa porque Deus não tem pressa. E a Bíblia é recheada dessas verdades. Abraão levou 25 anos para ter Isaac em seus braços. Promessa de Deus para ele. Jacó esperou para casar com Rebeca 14 anos. E José foi vendido como escravo aos 17 e somente aos 30 que foi se tornar governador. Foram 13 anos de transformação e preparação para o grande objetivo. Glória a Deus. Só que tem uma coisa, o inimigo ele sabe das suas necessidades, ele sabe o que Deus tem te prometido e com isso ele não vai ficar quieto. Ele vai fazer de tudo para te destruir. Ele vai atacar a tua casa, vai atacar a tua família. Ele vai mandar pensamentos da sua mente, né? Quando Deus demora, ele vai mandar será que Deus existe? Se ele existe, será que ele me ouve? Será que eu não estou perdendo tempo vindo aqui na igreja, orando? Só que, e com isso a gente desanima na fé. Só que não se engane. Você acha mesmo que nosso Deus falhará conosco? Seria ele incapaz de suprir as necessidades dos súditos do teu reino? Fique firme e conserve a sua fé, porque no tempo de Deus nunca há atraso nem antecipação. Tudo acontece exatamente na hora certa, e quando você menos espera, lá está você realizado. Então não desanime e muito menos desista. Tem um outro texto que eu gostaria de usar. Fica lá em Marcos capítulo 2. O paralítico. Amém? Marcos capítulo 2 diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo se aproximar por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os pecados. Mais para frente Jesus vai falar: levanta, pega a tua cama e vai embora. Preste atenção. Posso ouvir um amém? Amém. 4 homens têm um amigo paralítico e estão a fim de levar na presença de Jesus, porque descobriram que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum. E eles vão levando. E quando eles estão chegando lá perto, o que tem lá? Uma multidão. Porque toda vez que você tenta se aproximar de Jesus, uma multidão vai tentar te impedir. Pode observar, vai ser sempre uma multidão.
Vai você orar sozinho no seu quarto. Fecha a porta para você ver se não tem uma multidão lá na sua mente. Eita, Deus, é verdade. Você começa a orar, Senhor, meu Deus. Eu vou ter que acordar cedo, hein? Pai, eu te peço. Será que eu peguei a multidão de fora? Já notou? Tem uma multidão. Uma outra multidão de hoje em dia que atrapalha muito é o celular. Hoje em dia vai orar, está lá no momento com Deus, coloca ali o celular do lado, o celular apita a notificação que ele faz, deixa de falar com Deus e vai ver o que é uma mensagem que é. Atrapalha, é uma multidão. E quando eles estão chegando lá, tem uma multidão. Qual é a mensagem que eles recebem? Vocês não conseguem entrar lá. Imagina se fosse eu e você lá no lugar deles. Olha para a casa onde Jesus estava e tá assim, ó. Gente, para todo lado, pode ver que tá ali está escrito. E logo se juntaram tantos que ninguém ainda dos lugares da porta cabia. Então estava cheio. Se fosse um de nós, ia falar paralítico: olha, não vai dar, hein? Tem muita gente, não vai ter como a gente entrar lá. Não tem que voltar outro dia, vamos embora. Por quê? Porque toda vez que você vê um obstáculo, você já quer desistir. Meu Deus. Não é? Um probleminha vira um problemão aos seus olhos, você já quer desistir. Glória a Deus. Só que lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 24 diz: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. Imagina lá, os guerreiros de Israel vê Golias como um problema e o que fazem? Enfrenta? Não, corre. Correm de medo. Eu imagino, não está escrito, mas eu imagino eles conversando entre si para ver quem que ia lutar com o gigante. Vai você lá. Você é bom de ver. Derrubei lá. Não, eu não consigo. Não vai dar não. Vai você lá. Não, eu também não posso. Aí ficou uma confusão para ver quem que ia, quem não ia. Aí quem ia que chega? Davi. E aí, gente? O que está acontecendo aqui? Alguém me explica qual é o problema? Tá ali, ó, o problema. Rapaz, grande, hein? É grande. Mas o meu Deus é maior. Oh, glória! Aí, Davi, ele não faz como o povo de Israel, ele não recua, mesmo sendo moço, porque Davi ainda era moço, ele não era um soldado. Então, ele, mesmo com tudo isso, ele confiou em Deus e foi para o gigante. O resto da história todo mundo conhece. Davi derruba o gigante. Preste atenção aqui. Muitas vezes Deus permite um gigante na sua vida apenas para revelar o Davi que existe dentro de você. Então vem um obstáculo, por maiores que seja, não desanime. Enfrente os obstáculos. Só confiar em Deus, enfrentar o obstáculo, porque Deus está com você. E quem tem Deus no coração tem vitória também. Então eles estão lá diante daquela multidão. Só que eles não desanimam, eles não desistem. Eles falam bem assim, ó, tá tudo tranquilo. A gente veio de longe para te levar até Jesus. A gente só vai sair daqui quando você estiver te falando com ele. Mas como a gente vai entrar lá? Não importa, a gente vai entrar lá. A gente não vai desistir. E o texto diz que eles subiram na casa onde Jesus estava, fizeram um buraco, no qual baixaram o leito em que jazia o paralítico. E o texto diz que parou o culto. E Jesus ficou olhando. Só que Jesus não ficou olhando apenas 4 homens baixando o leito, no qual levavam o paralítico. Ele viu muito mais que isso, ele viu além. Ele viu a fé daqueles que não desistiram. Muitas vezes os teus olhos vão te dizer: não vai dar. Mas aí tem uma coisa mais valiosa que está dentro do teu coração, que é a tua fé em Deus. Glória, aleluia. Então não tenha medo dos obstáculos, enfrente os obstáculos, porque Deus é conosco. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. Basta confiar em Deus. É a mesma coisa que o pregador Aldoir disse na segunda quarta-feira da campanha. Quando o homem diz não vai dar, Deus diz eu posso. Quando o homem diz que não vai conseguir, Deus diz deixa comigo.
Tem um outro texto que eu gostaria de usar, que fica lá em Lucas, capítulo 9, versículo 37 ao 42. O menino endemoniado. Lucas, capítulo 9, versículo 37 ao 42. Amém? E aconteceu que, alguns dias depois, descendo eles do monte, veio-lhes ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar. E só o largava depois de ter o quebrantado. E roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha se aproximando, o demônio o derrubou, o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. Imagina lá, menino doido. Pensa no menino doido. Aí o pai desse menino pega ele e leva para os discípulos. Na verdade levou para Jesus. Só que Jesus estava no monte orando. Aí os discípulos falaram: ó, ele não está aqui, mas pode deixar que a gente resolve. Aí os discípulos falavam: sai, e o demônio não saía. Mas eles persistiam: sai, mas mesmo assim o demônio não saía. O demônio era teimoso. Aí ficou uma confusão, gente para todo lado. Aí de repente, quem é que chega? Jesus. Aleluia. O que está acontecendo aqui? O pai do menino vem: sou eu. Deixa eu falar com o Senhor. O meu menino, eu trouxe uma menina aqui que está com um demônio no corpo, querendo matar ele. Eu trouxe para os teus discípulos expulsar, mas eles não conseguiram. Então eu peço que o Senhor, por favor, me ajude. É isso aí, meu irmão. Se você levou algo para alguém e essa pessoa não resolveu, tá tudo tranquilo. Leva para Jesus. Glória! Amém? Aí ele disse: tá aí, ó, meu menino. Aí, quando o demônio viu o menino, aí que o demônio ficou endemoniado mesmo, começou a se contorcer, derrubou o menino, convulsionou ele. Só que Jesus rapidamente veio e disse: sai dele agora e não volte mais. O que é que aconteceu? O demônio saiu na hora, porque ele sabe que Jesus é Senhor. Ele não tem coragem de desobedecer, ele não é doido. Ele não é doido de desobedecer um Senhor que caminha sobre as águas. Ele não é doido de desobedecer um Senhor que multiplica, que cura, que renova. Um Senhor que tem poder, um Senhor que nem mesmo uma folha cai sem a permissão dele. Então ele saiu na hora. Então, meu irmão, se você levou algo para alguém e essa pessoa não resolveu, levou para o médico, não resolveu, o terapeuta não resolveu, o pastor não resolveu, está tudo tranquilo. Leva para Jesus, que ele tem poder. Aleluia! Gostaria agora de usar um último texto. Fica lá em João, capítulo 8. João capítulo 8 diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até ficar somente Jesus e a mulher que estava no lugar dela, no meio. Jesus endireitou-se e disse: mulher,
Onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor, disse Jesus. Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Aqui vemos a situação em que uma mulher foi pega em adultério. Jesus está no Monte de Oliveiras orando e a mulher no Monte de Coberto. Só que cada um recebe o reflexo do monte onde está. De manhã cedo tem uma multidão querendo ouvir o que Jesus tem a dizer. De manhã cedo tem uma multidão querendo dar uma pedrada nela. Deus não deixa escarnecer tudo que você planta. Eita, Jesus! Sabe de uma coisa? Semeadura é opcional, colheita é obrigatória. Glória! Eu vou usar exemplo de fruta aqui. Tem gente que planta maçã e quer colher laranja e ainda reclama. Quer colher laranja? Então planta laranja. A vida é como um eco. Se você não gosta do que ouve, mude o que está emitindo. Aleluia! Então, quer colher coisas boas? Plante coisas boas. Glória! É como se tudo isso fosse um espelho. Imagina lá, um espelho. O espelho, ele reflete a imagem que está vendo. Tem como refletir outra coisa? Não tem. Basta você colocar suas ações na frente do espelho que ele vai refletir. Isso será a resposta da sua vida. É só colocar as suas ações na frente do espelho que ele vai refletir. Então, plante coisas boas. A colheita ser boa. Mas como que planta coisa boa? Tem inúmeras maneiras de plantar coisa boa. Uma delas, a Bíblia até mostra que são várias. Mas a que eu escolhi para trazer aqui foi lá em Mateus 25, que diz que Jesus foi aos justos e disse: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do universo. Porque quando eu tive fome, você me deu o que comer. Quando eu estive sede, você me deu o que beber. Quando eu estive nu, você me deu o que vestir. Quando eu estive doente, você cuidou de mim. E os justos me responderão dizendo: Mestre, mas quando que tivemos com fome, te demos o que comer? Quando que tivemos com sede, te demos o que beber? Quando que esteve nu, te demos o que vestir? E quando que esteve doente, cuidamos de ti? E o rei lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes meus pequeninos irmãos o fizestes, a mim o fizestes. E dirás também o Senhor aos injustos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque quando eu tive fome, você não me deu o que comer. Quando eu tive sede, você não me deu o que beber. Quando eu estive nu, você não me deu roupa alguma. E quando eu estive doente, nem sequer se importou comigo. Aí os injustos eles responderão dizendo: mas mestre, quando que tivemos com fome, com sede, ou nu, ou doente e não te servimos? E o rei lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes meus pequeninos irmãos não o fizestes, a mim não o fizestes também. Então vocês vão para o tormento eterno, mas os justos vão para a vida eterna. Veja a importância que é você ajudar o próximo. Tem condições de ajudar? Ajude. Ajude. Muitas vezes Deus permite alguém com necessidade, alguém pedindo socorro, uma ajuda na sua vida, para ver se você é digno de estar lá em cima com ele. Não recuse jamais o pedido de alguém. Plante coisas boas, você vai colher coisas boas. Pode ter certeza que Deus está assim, ó, anotando tudo que você está fazendo aqui na terra. Voltando lá, a mulher estava cometendo adultério. Amanheceu e pegaram ela. Pegaram ela e foram levar ela para levar a pedrada. Estão levando ela para levar a pedrada, ou seja, para ser executada. Tinha alguma expectativa contra ela? Não tinha. Porque contra ela não estava nada mais, nada menos que a lei de Moisés. Ninguém iria se opor à lei de Moisés, porque isso é considerado blasfêmia. E a pena para quem cometesse isso era nada mais, nada menos que a morte. Então, ela estava sozinha. Eles pegam ela e vão levar para Jesus. Ainda eles têm uma ideia pessoal. Vamos levar ela para Jesus e perguntar: a gente pode atacar pedra nela?
eles falam, mas ó, a gente não precisa da opinião dele, a gente tem a lei de Moisés. Não, mas veja bem, se Jesus falar que pode, nós mata ela e acusa ele de contra a lei de Moisés. Mas e se ele falar que não pode? Simples. A gente mata ela e acusa ele de contra a lei de Moisés. E mata ele também. Aí eles falam, agora a gente pegou ele. Não tem saída. E é isso mesmo que eles fazem. Levam para Jesus. Jogam ela no meio. Jesus, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, veja bem. Eles levaram ela para condenar ela. E condenar ele também. Estavam até dispostos de trocar ela por ele. Aí Jesus, inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Aí, como disse, ele levantou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que tire pedra contra ela. E voltou a escrever. E imagina a cena. Jesus disse isso, estava lá todo mundo preparado para atacar pedra nela. E Jesus disse isso, zaga a pedra no chão. Não vai dar não, hein? Você era a primeira pedra? Não, também não posso. Para tacar pedra nela não pode ter pecado. Sabe o que Jesus está dizendo? O único que pode tacar pedra nela sou eu. Eu não vou tacar. Aleluia! Tire a primeira pedra. E voltou a escrever. Aí o texto diz que quando Jesus falou isso, foi saindo de um em um. Começar pelos mais velhos até os últimos. Esse texto ele é repleto de lições para a nossa vida, nessa parte mesmo, em que foi saindo os condenadores dela, um por um. Está dizendo, larga a sua pedra porque você também peca. O único que pode condenar alguém é Jesus. Aleluia! E ele não vai fazer isso. E quando daí foram assim, de um em um, começaram pelos mais velhos, os últimos ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. Aí Jesus olhou e disse: mulher, não era um monte de gente para te acusar? E só eu para te ajudar? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Agora vai e não peque mais. Vai e mude a sua história. Mude a sua vida. Todos já tinham desistido da mulher. Só que Jesus desistiu? Não. Então agora diga para aquele que está do teu lado: ele não desiste de você. Portanto, não desista dele também. Era só Jesus que podia